Olá, caros amigos e amigas do canal Relatos do Frank. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Bem, hoje infelizmente eu não acordei muito bem. Eu acordei com uma pequena lesão na musculatura das minhas costas, assim que eu estou tendo uma certa dificuldade para falar. Então, devido a isso, para que vocês não fiquem sem relatos, eu vou fazer um compilado especial de Natal. Eu sei que vocês gostariam que eu pudesse estar trazendo novos relatos, mas eu tenho que estar de repouso hoje. Mas mesmo assim estou fazendo esforço para que vocês não fiquem sem vídeo hoje. Então, por favor, deixe o seu like e o seu comentário sobre os relatos que vocês mais gostaram nesse vídeo. E desde já, desejo a todos um Feliz Natal, boas festas de fim de ano. E muito obrigado por todo esse tempo que vocês têm me acompanhado, por esse ano em que passamos juntos, pelo apoio que vocês têm dado ao canal. E espero que no próximo ano possamos estar juntos e que possam vir mais pessoas para somar a nossa comunidade e assim eu possa trazer mais relatos. Dito tudo isso, vamos para os relatos. Olá, meu nome é Paulo. O que eu vou relatar aqui aconteceu no ano de 1991, no interior de Minas Gerais. Eu havia me casado há pouco tempo e a minha esposa e eu morávamos com meu sogro. Naquela época as coisas eram muito difíceis para a gente financeiramente, por isso morávamos com meu sogro no começo. Certo dia meu cunhado, que se chamava Sérgio e também morava lá, chegou em casa dizendo que havia uma fazenda muito grande precisando de trabalhadores para uma reforma e também para trabalhar no canavial. O nosso interesse era trabalhar na reforma. Então no outro dia, meu cunhado e eu fomos até a tal fazenda para ver se arrumávamos 2 vagas. A fazenda era longe. Andamos mais ou menos 1h30 na estrada de terra. Com muito custo, chegamos à fazenda. Já podíamos notar que havia um grande casarão. Quando nos aproximamos, já tinha alguns homens trabalhando, mas ainda estavam precisando de mais pessoas. O dono da fazenda se chamava Osvaldo. Conversamos com ele um bom tempo e ele nos contratou. Ele nos levou para conhecer toda a fazenda, inclusive o casarão onde ele morava com seus 3 filhos adolescentes, 2 meninos e uma menina. Osvaldo nos mostrou o alojamento onde os empregados dormiam. Também tinham muitas camas e muitas redes dentro e fora do alojamento. No mesmo dia, eu e Sérgio voltamos para casa para pegar nossas roupas, pois no outro dia já iríamos começar a trabalhar. Pegamos tudo bem depressa e voltamos para a fazenda. Isso já deveria ser por volta das 5h30 da tarde. Pouco tempo depois, jantamos juntos com os outros trabalhadores, fazendo amizade com eles, e fomos dormir, pois iríamos começar o trabalho bem cedo. Naquela mesma noite, escutamos um barulho bem forte vindo de fora do alojamento. Todos nós acordamos ali em nossas camas e redes, mas após alguns segundos não se ouvia mais nada, então voltamos a dormir tranquilamente. Passado algum tempo, com todos já pegando no sono, começou a vir lá de fora um barulho muito forte de passos pesados. Eu e alguns ali do alojamento acordamos com aquele barulho lá fora, e até mesmo os cães que ficavam ao redor do casarão vieram correndo para o alojamento, latindo sem parar. Os cães pareciam ter assustado o que quer que fosse que estivesse lá fora, e parece que aquela coisa foi embora e finalmente conseguimos dormir. A semana foi de muito trabalho e passou bem rápido. Quando chegou na sexta-feira, no final da tarde, o Sérgio e eu nos aprontamos para passar o final de semana em casa. Passamos o final de semana com a nossa família e no domingo à noite voltamos para a fazenda. Quando chegamos, estava um falatório danado no alojamento. Perguntamos o que tinha acontecido. Um dos homens disse que um trabalhador da fazenda, que não saía de lá nos fins de semana, foi até um bar que ficava perto da fazenda e quando voltou à noite, bêbado, ele viu um vulto negro no meio da estrada e parecia estar devorando um animal. A maioria estava rindo dele, pois acharam que ele estava muito bêbado e estava vendo coisas. Fomos dormir e deixamos essa história para lá. Eu confesso que fiquei bastante assustado, pois lembrei da noite que escutamos alguma coisa lá fora e os cães latindo muito. Pensei que aquilo pudesse ser a tal coisa e que possivelmente aquele animal estaria rondando a fazenda. Passaram-se cerca de uns 5 dias e tudo estava normal na fazenda.
Era uma noite de quarta-feira, por volta de 1 hora da manhã. Todos nós estávamos no alojamento dormindo. Nessa noite, eu estava dormindo em uma rede e, do nada, acordei com o coração disparado. Estava em um completo silêncio, mas eu podia ouvir aquelas pegadas firmes lá fora novamente, que tinha ouvido na semana passada. Eu continuei na rede quieto, apenas escutando e vendo o que mais iria acontecer. O estranho foi que dessa vez os cães não vieram latir e por isso ninguém acordou. Parece que somente eu estava ali acordado, escutando aquelas pegadas lá fora. Eu fiquei parado olhando para o teto e para os lados, mas ninguém parecia estar acordado, somente eu. Até que em um certo momento, meu coração disparou ainda mais forte. A coisa que estava lá fora começou a soltar uns rosnados realmente assustadores. O Sérgio estava dormindo em um colchão do meu lado. Eu tirei a minha perna da rede e comecei a cutucá-lo. Na hora, ele acordou e se levantou, querendo saber o porquê eu estava fazendo aquilo. Então eu fiz sinal para ele escutar lá fora e nós dois ficamos em silêncio ali. A criatura continuava andando lá fora e rosnando. Eu e o Sérgio ficamos olhando um para o outro com caras de total arrepio, nos perguntando o que poderia ser aquilo. Eu não queria acreditar, mas tudo que me vinha à cabeça era que aquilo que estava lá fora era um bicho terrível, e com um pouco de azar, esse bicho poderia tentar entrar no alojamento. O Sérgio e eu continuamos lá em silêncio, olhando para as frestas da porta e da janela. Alguns segundos depois, o que eu temia aconteceu. Aquilo deu uma forte trombada contra a porta. A força foi tão grande que eu senti a poeira das telhas caírem sobre o meu corpo. Nesse momento, todos acordaram e após alguns segundos entenderam que essa criatura estava tentando entrar no alojamento. Nesse momento, finalmente escutei os cães vindo latindo do casarão e a criatura continuava lá rosnando sem parar. Alguns ali já arrancaram seus canivetes e facões para defender-se, caso a criatura entrasse. O dono da fazenda tinha alguns peões de confiança que dormiam no casarão para fazer vigia durante a noite. Por sorte, eles escutaram que algo de errado estava acontecendo no alojamento e vieram armados, correndo atrás dos cães. Quando eles viram aquela criatura perto do alojamento, só escutamos os tiros. Deram cerca de uns 6 tiros na criatura. Aquela coisa deu um urro de dor e saiu correndo para o mato. Só escutamos o barulho daquilo entrando no mato, fazendo um enorme barulho como se fosse um boi enorme, fazendo muito barulho no pasto correndo, e os cães se embrenhando no mato, atrás daquela coisa. Quando todos nós percebemos que a criatura tinha ido embora, os peões do casarão estavam fora do alojamento, abrimos a porta. Todos fomos saindo e perguntando para os peões o que havia acontecido. E um deles, com uma cara total de pavor, nos disse: aquilo era o coisa ruim. Eu não sei o que era aquilo. Nisso os cães começaram a voltar, todos cansados e sujos por terem entrado no mato atrás da criatura. Eu não podia acreditar que isso tinha acontecido. No dia seguinte eu conversei com o Sérgio e decidimos que era melhor voltarmos para casa. Ficar ali todas as noites naquele alojamento, com aquela criatura podendo voltar a qualquer momento, seria uma coisa impossível de suportar. Eu não sei o que os outros peões fizeram. Provavelmente a maioria deles até continua trabalhando lá, mesmo com esse acontecimento. Mas eu e o Sérgio nunca mais voltamos naquela fazenda. O que eu estou prestes a contar é algo que me aconteceu há alguns anos durante uma aventura em um camping. Em uma manhã de novembro, junto com alguns amigos, decidimos sair da cidade para passar uma noite na natureza, isso no interior de São Paulo. Éramos um grupo de 5 rapazes, chegamos à mata por volta das 10 horas da manhã. Com apenas uma barraca, nos preparamos para desfrutar da tranquilidade que só o campo pode oferecer. Passamos o dia inteiro caminhando pelos arredores, brincando e rindo. Caminhamos tanto até nos cansarmos, mas também fizemos isso para confirmar que estávamos completamente sozinhos, sem nenhuma alma ao nosso redor. Aproveitamos para juntar um pouco de galhos secos para acender uma fogueira um pouco mais tarde. Horas depois, arrastando um monte de galhos, voltamos. Deixamos um rastro até onde tínhamos a nossa barraca. Ao chegar,
Nos olhamos porque descobrimos pegadas estranhas que não pertenciam a nenhum de nós, pelo tamanho que aquilo tinha. Além disso, a distância entre as pegadas indicava que era uma pessoa muito alta. Começamos a investigar um pouco, as pegadas se estendiam ao redor da nossa barraca e ainda um pouco mais. Não entramos em pânico nem nada do tipo, porque não vimos ninguém e nada havia sido roubado. Talvez fosse apenas um outro campista como nós. Quando começou a anoitecer, a mata parecia estranha. Havia algo no ar que nunca soube definir o que era. Naquele momento não quis dizer nada aos meus amigos, mas eu sabia que estávamos sendo observados. Eu me sentia inquieto, olhava constantemente ao meu redor, querendo descobrir alguém, mas sempre tentando evitar que meus amigos notassem e começassem a perguntar. Talvez eu tenha feito isso tanto que um deles, Davi, não tirava os olhos de mim, até que, afastado dos outros, me perguntou o que estava acontecendo. Eu lhe disse que sentia que estávamos sendo observados. Pensei que ele riria, mas para minha surpresa, ele também disse que sentia a mesma coisa e tinha visto alguém correndo entre os arbustos no meio da densa mata. Nós dois concordamos em contar aos outros e assim decidir se ficaríamos ou não. Ainda faltava cerca de 1 hora para anoitecer, quando nos reunimos para conversar. Dissemos aos outros o que tínhamos sentido e o que o Davi tinha visto. No final, voltamos para decidir o que fazer. Por maioria, decidimos ficar com o argumento de que, se não acontecesse algo de estranho, não seria uma aventura. E todos concordaram com isso, inclusive eu. Essa noite, depois de termos comido e rido bastante, nos sentamos ao redor da fogueira. Já era quase meia-noite quando tocamos no assunto das pegadas que havíamos encontrado. Foi uma situação estranha, algo que obviamente não esperávamos, mas não tínhamos com o que nos preocupar. Quando estávamos mais entretidos, ouvi um barulho estranho e fiz um sinal para que todos ficassem em silêncio. Primeiro, eles sorriram, achando que eu estava com alguma brincadeira. Depois começaram a rir, falando e dizendo bobagens que não me deixavam ouvir. Eu disse que era sério, e só então eles pararam. Levantei-me e olhei fixamente ao meu redor. De novo, ouvimos aqueles barulhos. Dessa vez, todos testemunharam que havia algo muito perto de nós. A maioria dizia que era um animal. Eu disse que poderia ser, mas que precisávamos nos certificar de que tipo de animal era, pois poderia ser perigoso. Todos ficamos em alerta até nos levantarmos com a intenção de investigar. Um dos meus amigos disse para ficarmos perto do fogo, pois a maioria dos animais tinha medo dele. Como se tivéssemos combinado, nos viramos de costa para a fogueira e cada um olhou para um lado da mata. Ficamos assim por alguns minutos, ouvindo sons que intensificavam tanto que soubemos que era uma pessoa andando ao nosso redor, só que fazia isso na escuridão da noite, porque não podíamos vê-la. Os minutos passavam-se e ainda estávamos lá, em tensão, desejando que ninguém aparecesse, pois nós não tínhamos nenhum tipo de arma para nos defender. Talvez isso fosse o que mais me preocupava. De repente, algo se moveu, que eu mal pude distinguir. Estava tentando avisar meus amigos quando um homem apareceu entre as sombras. Ele nos deu uma boa noite e pediu desculpas por nos assustar. Ainda tensos, respondemos ao cumprimento. Ele se aproximou e nos perguntou se tínhamos algum pedaço de carne para comer. À primeira vista, parecia um agricultor bastante alto, com roupas rasgadas e um olhar que refletia cansaço. Sem pensar muito, oferecemos um pouco do que tínhamos. Ele aceitou e se sentou à frente da fogueira conosco por um momento. Conversamos um pouco com ele. Ele disse que estava caçando porque estava com fome. Seu olhar era tão pesado que nos incomodava. Achei estranho ele nos dizer que morava perto, pois nenhum de nós lembrava de ter visto alguma casa num raio de 2 quilômetros quando caminhamos pela mata. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de ele pedir apenas carne e não quis comer arroz e nem feijão. As perguntas que ele fazia eram muito estranhas. Uma delas foi se estávamos sozinhos, se comíamos carne crua e se gostávamos do cheiro dos cães. Eu não sei quanto aos outros, mas para mim ele parecia muito suspeito. Eu olhei para o sapato deles. Eram bastante grandes, quase do tamanho das pegadas que havíamos encontrado. Comecei a suspeitar que ele poderia ser quem nos estava espreitando.
Também notei sua grande estatura. A noite avançava e ele ainda estava lá, às vezes sem falar, apenas olhando para a fogueira enquanto comia. Talvez ele tenha percebido minhas suspeitas, porque logo se levantou, agradeceu pela comida e perguntou se passaríamos a noite toda ali. Em seguida, ele foi embora, desaparecendo na escuridão da mata. A maioria dos meus amigos não pensou muito nisso, achando que era apenas um homem de roça que consumia algum tipo de substância. Quando ficamos sozinhos, perguntei quem mais achou ele suspeito. Apenas o Rodrigo concordou comigo. Comentei sobre o tamanho dos sapatos dele, mas ninguém achou importante. Decidimos ficar mais um pouco na fogueira, esperando que nada mais acontecesse, pois pelo menos para mim, a presença de uma pessoa desconhecida me deixou nervoso. Não sabíamos quem ele era, nem com que intenções se aproximou de nós. Apenas estávamos nos animando a dormir quando David disse que um homem estava lá. Todos olhamos para onde ele apontava com o dedo e, de fato, ele estava lá, parado no meio da mata, nos observando fixamente, sem se mover ou fazer qualquer gesto. Alguns de nós xingaram como reação de surpresa. Ficamos apenas olhando para ele por alguns segundos, sem tempo para dizer nada, pois ele se virou e desapareceu na escuridão. Todos nós levantamos, sabendo que aquilo não era uma atitude normal, então meus amigos ficaram assustados, inclusive eu. Ninguém conseguia mais dormir, pelo menos eu estava arrependido de termos colocado em votação se deveríamos ficar. Sabia que havia motivos suficientes para termos voltado no momento em que encontramos as pegadas, mas já era tarde para lamentações. Parecia que tínhamos perdido a fala. Quando nos olhávamos nos olhos, ficava claro que ninguém sabia o que fazer. Cerca de 1 hora depois, aconteceu de novo. O homem estava lá novamente, nos observando com insistência. Quando o vi entre os arbustos, não pude evitar de sentir um calafrio. Ele não fazia nenhum movimento estranho, apenas nos olhava, mas isso era suficiente para nos encher de medo. Não lembro quem, mas alguém de nós tomou coragem e gritou, perguntando o que ele queria. O homem não se moveu. Depois de um tempo, ele se virou novamente e caminhou calmamente para a mata até desaparecer. Após alguns segundos, Rodrigo disse com uma voz trêmula se não havíamos notado que a aparência daquele homem havia mudado. Parecia que seus olhos eram menores e suas orelhas maiores. Além disso, segundo ele, agora suas mãos eram mais longas. Eu fiquei assustado ao ouvir isso e pedi para que ele não dissesse essas coisas. Não esperava que David comentasse que, da primeira vez que ele apareceu, também notou algo diferente, parecendo estar mais alto. Pensar que ele estava se transformando em algo era o suficiente para nos fazer tremer. A tensão já era grande. Queríamos sair correndo dali, mas sabíamos que era impossível. Provavelmente nos perderíamos na imensa mata. Havia a possibilidade de que alguém, ou aquele homem, só quisesse nos assustar. David, que sempre usava um relógio, nos disse que eram apenas 2 horas da manhã. Percebendo que faltava muito para amanhecer e que já tínhamos visto aquela pessoa 3 vezes, sempre de maneira diferente, procuramos algo para nos defender. Primeiro, aumentamos o fogo para que nos iluminasse um pouco mais e para que ele não nos pegasse desprevenidos, aproveitando a escuridão da noite. Depois procuramos pedras e paus e nos mostramos corajosos para que ele visse que não tínhamos medo. Minutos depois começamos a ouvir outros sons. Dessa vez, não eram passos, mas um som estranho, parecido com um rosnado, mas não muito alto. O mais inquietante era que ouvíamos esses sons atrás de nós, depois à nossa frente. Parecendo que 2 coisas estavam fazendo aquele barulho, pois era impossível que ele saltasse de um lado para o outro em questão de segundos. Eu não me atrevia a dizer nada, mas imaginava que aquele homem estava transformado em uma besta, rosnando ameaçadoramente. Extremamente nervosos, nos preparamos com paus e pedras para nos defender, mas parecia que ele estava brincando conosco. Os minutos passavam e nada aparecia até que, de repente, tudo ficou em silêncio. Sabendo que o fogo nos ajudava, decidimos passar o resto da noite protegidos por ele. Nos aproximávamos o máximo possível e nos revezávamos para dormir,
já que todos estavam cansados pela caminhada que fizemos e também para recuperar energia, pois ao amanhecer sairíamos correndo dali. O mais novo de nós, chamado Sebastião, foi o primeiro a dormir, pois seus olhos já se fechavam. Enquanto isso, os outros 4 estavam em alerta. Cada um ficaria de guarda por 1 hora. Durante a primeira hora, não houve nenhuma novidade, mas não estávamos tranquilos. Por volta das 3 horas da manhã, o segundo foi dormir. Os outros se ocuparam em manter o fogo alto. Os minutos se passavam muito devagar. De vez em quando, ouvíamos algumas aves noturnas, mas nada mais. Às 4 da manhã, foi a minha vez de dormir. Eu lembro que pensei que não conseguiria dormir, pensando que alguém estava ao nosso redor. Mas acabei adormecendo rapidamente. Perto das 5 horas da manhã, era a vez de David dormir. Percebi que estavam assustados. Disseram que ouviram rosnados novamente, só que mais perto de nós. Além disso, viram o homem correndo muito longe, aparentemente de 4. Fiquei olhando para eles, não havia como não acreditar. Estávamos em uma situação bastante estressante. Há muitas horas que as brincadeiras de diversão haviam acabado. Só ouvir aquilo foi suficiente para me arrepiar. Antes de acabar, penúltimo turno, ainda não havia amanhecido. Eu lembro que David nos deu um grande susto porque se levantou gritando. Alguns correram metros em direção à mata, muito alterados, até que percebemos que ele só tinha tido um pesadelo. Depois de nos acalmarmos, ele voltou a dormir. Por um longo tempo, ouvimos alguém correndo, ouvíamos passos pesados. Em certos momentos, parecia que alguém estava gritando, mas podia ser apenas a minha imaginação. Por sorte, quase por volta das 6 horas da manhã, começou a amanhecer, porém, não estava claro ainda. Não sabíamos como, mas conseguimos dormir um pouco. Porém, ao nos reunirmos para decidir a que horas e por onde iríamos embora, levamos um grande susto, pois notamos que Rodrigo não estava em lugar nenhum. Gritamos pensando que ele tinha se afastado um pouco para fazer as suas necessidades, mas ele nunca respondeu. David disse que talvez ele tivesse ido embora por causa do medo, mas encontramos suas coisas intactas. Além disso, sabíamos que isso não poderia ser verdade. Ele nunca iria embora sozinho pela mata sem nos avisar antes. Pensar que ele tinha sido levado era a coisa mais assustadora que eu já senti em minha vida. Além disso, lembrei que alguém estava gritando durante a noite. Ficamos terrivelmente preocupados e começamos a chamá-lo, desesperadamente percorrendo os arredores sem encontrá-lo. Já tinha amanhecido. Era o que esperávamos para ir embora, mas de jeito nenhum deixaríamos o nosso amigo à sua própria sorte. Enquanto procurávamos, não conseguia tirar da cabeça as várias formas em que aquele animal poderia tê-lo devorado. Eu me sentia mal por ter aqueles pensamentos, mas eu não conseguia evitá-los. O ideal era nos separar para cobrir mais terrenos, mas nos exporíamos demais e nos tornaríamos presas fáceis e não suportaríamos que mais alguém se perdesse. Estávamos muito longe da barraca, mal podíamos ver a fumaça. De repente, ouvimos estranhos rosnados que vinham mais ao fundo da mata. Eram sons inquietantes, como de uma grande besta. Mesmo sendo de dia, o rosnado era paralisante, mas dessa vez se tratava de ajudar um de nós. Então não nos intimidamos. Com paus e pedras, os adentramos mais na mata, tentando seguir aqueles ruídos estranhos. De repente, lá estava. O que vimos não consigo tirar da cabeça. Havia uma figura que se movia entre as árvores. O que apareceu diante de nós era uma criatura aterrorizante. Eu a via como metade homem, metade besta. Seu aspecto era semelhante ao do homem que nos visitou na noite anterior, mas estava transformado, parado em 4 patas com traços animais parecendo ter garras longas. Ficamos paralisados de medo. Era a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Sabíamos que era ele, aquele homem misterioso que se aproximou da nossa fogueira. Sem pensar 2 vezes, saímos correndo, deixando-o para trás. Não sabíamos como, mas tínhamos que nos afastar o mais rápido possível. A estranha criatura aparentemente não nos perseguiu, porque corremos por 1 quilômetro ou mais e nunca fomos alcançados.
Chegamos ao acampamento ofegantes e, para nossa surpresa, lá estava Rodrigo, jogado no chão, chorando, tão consternado que não conseguia falar. Parecia estar em choque nervoso. Ele nos olhava, mas não dizia nada. Parecia que não nos reconhecia. Além de se comportar assim, suas roupas estavam rasgadas. O empurramos para que caminhasse como podíamos, porque ele não reagia. Corremos de volta de maneira desesperada, mas os minutos passavam e só víamos mata. Quando podia, eu olhava para trás com medo de ver se essa criatura estava nos seguindo, mas por sorte, isso nunca aconteceu. Corremos sem parar até chegarmos a um caminho que cortava a mata. Já não podíamos correr mais, então paramos porque não tínhamos mais forças. Por sorte, depois de meia hora caminhando, conseguimos a ajuda de algumas pessoas que nos levaram em sua caminhonete a uma fazenda próxima. Quando contamos o que tínhamos visto, alguns acreditaram, outros não, mas todos concordaram que tínhamos encontrado um lobisomem. Enquanto cuidávamos dos ferimentos de Rodrigo, que tinha alguns arranhões e escoriações, ele nos contou o que tinha acontecido. Disse que ficou tão assustado que, por instinto, correu para qualquer lugar. Nos garantiu que alguém mais também entrou na mata. Ele não soube o que aconteceu. Quando se viu cercado por arbustos, reagiu e parou, voltando para o nosso acampamento e ainda assustado. Então sentiu que o agarraram fortemente e começaram a arrastá-lo. Demorou alguns instantes para sair do seu assombro. Quando se deu conta, já havia sido arrastado por muitos metros pela mata. Foi pelos muitos arbustos espinhosos que ele se arranhou. Tiveram que acalmar Rodrigo enquanto ele contava a sua experiência, porque ele se alterava ao lembrar dos detalhes. Também nos disse que queria gritar por ajuda, mas nenhum som saía de sua boca. Quando finalmente reagiu, começou a se defender como pôde, usando todas as forças até que o soltaram. Levantou-se sem olhar para trás e apenas correu. Mas provavelmente foi para o lado errado, porque nunca viu a fogueira que tínhamos. Assim, andou por mais 1 hora, até que por um acaso ele encontrou a barraca quando já era de dia. Foi um choque para ele chegar e não nos encontrar. Imaginou que tínhamos ido embora, deixando-o ali, mas ao ver nossas mochilas, foi o pior. Acreditou que aquela criatura que o havia arrastado já tinha nos devorado há muito tempo. Antes de Rodrigo terminar de contar sua experiência, nos disse que, aparentemente, a criatura que tentou levá-lo era aquele homem do mato, mas transformado em algum animal. Ele levantou a manga da camisa e nos mostrou a marca onde foi agarrado. As pessoas que nos ajudaram estavam em silêncio. Depois soubemos que não éramos os primeiros a contar algo assim. Já tinha ouvido outras histórias anteriores que falavam de um homem que se transformava em uma besta e perambulava pelo mato com características de um cachorro. Aqueles que afirmavam tê-lo visto diziam que era enorme. Obviamente, nem todos acreditavam. Antes de anoitecer, nos levaram de volta à cidade. De lá caminhamos até nossas casas, sentindo-nos a salvo. Quando cheguei em casa, eu tive que contar o acontecido. Naquele momento, os meus pais não acreditaram em mim. Pensaram que eu tinha inventado algo para não ser castigado. Como contei essa história muitas vezes, repetindo a mesma coisa, sem pôr e nem tirar, eles finalmente acreditaram em mim. Ouvi dizer que as pessoas que têm um encontro com essas criaturas ficam traumatizados. Por sorte, esse não foi o meu caso. Anos se passaram desde aquela noite. Eu sei que o que vimos foi real. Não sei se algum de vocês já teve uma experiência semelhante, mas o que eu posso dizer é que há coisas nesse mundo que não têm explicação, e aquela noite na mata é uma prova disso, pelo menos para mim. Olá, me chamo Nívia, moro em Belém do Pará e nunca vi alguém mandar um relato de onde eu moro. Bom, pelo menos não nesse local. Mas não quero enrolar e vou direto ao assunto. Antigamente o lugar onde moro não era muito urbano. Minha avó veio de Bragança morar aqui em Mosqueiro por conta de brigas familiares. Ela veio muito nova e ao chegar, conheceu o meu avô e juntos construíram suas vidas. Eles tiveram uma filha, a minha mãe, que durante a adolescência era uma filha que dava muito trabalho. Ela ia para festas escondida e até tinha seu plano.
deixava uma parte da janela aberta e, antes de amanhecer, voltava para dentro de casa. Houve um dia, acredito que ela já era maior de idade na época, em que foi convidada para uma festa, mas não estava se sentindo muito bem. Sabe quando você tem um pressentimento de que não deve ir? Bem, foi isso que ela sentiu, mas insistiram tanto que ela acabou indo. Na festa, ela ficou na dela, desanimada, sem muita vontade de se divertir. Então ela decidiu ir embora. Despediu-se das amigas que insistiram para que ela ficasse, já que todas iriam embora juntas mais tarde, mas a minha mãe não quis esperar e foi embora. Mal sabia ela que esse seria o seu pior erro. Ela voltou para casa andando. O caminho era longo e já passava de 1 hora da manhã. Quando chegou a uma encruzilhada onde havia um lixão, algo muito comum naquela época, ela avistou um porco. Só que esse porco tinha traços incomuns. Ele andava com os cotovelos no chão e era muito grande. Minha mãe percebeu que aquilo não era normal. Ela disse que aquilo era um lobisomem, transformado em porco. Não sei dizer ao certo, mas ela sentiu um frio terrível na barriga. Quando ela se deu conta, ele já havia percebido a sua presença. Minha mãe tirou os sapatos bem devagar e começou a andar, tentando passar despercebida. Foi então que o porco se virou e minha mãe começou a correr. Ela disse que correu tanto como nunca havia corrido em sua vida, e o porco veio atrás dela. Ele conseguiu alcançá-la e chegou a rasgar um pedaço da sua roupa. Foi então que, ao passar por uma casa, um homem viu a situação e disse para ela entrar. Ela se jogou para dentro da casa, ficando toda arranhada, e o homem fechou o portão logo atrás dela. O bicho ficou empurrando e mordendo a grade do portão. Minha mãe então percebeu que o homem não tinha um braço. Foi algo divino ele ter conseguido fechar o portão. A mulher dele disse à minha mãe para tomar cuidado, pois aquele bicho estava rondando o bairro fazia tempo. Ela também ajudou a minha mãe, que estava em estado de choque. Minha mãe esperou até o amanhecer, quando o porco finalmente parou de tentar entrar e chegou em casa sã e salva. Minha avó ainda falou que ela não deveria ter ido à festa. Minha mãe diz que até hoje se lembra desse acontecimento e nunca mais voltou sozinha de uma festa, especialmente à noite. Enfim, esse foi o meu relato. Boa noite. No município de Guardianópolis, uma pequena cidade tipicamente interiorana, contava-se em tempos passados uma lenda bastante peculiar daquelas histórias que julgamos estranhas demais para serem verdadeiras. A lenda falava sobre uma árvore que existia na zona rural, no terreno de uma casa já abandonada e caindo aos pedaços. Tratava-se de um velho pé de juazeiro enorme, com uma copa frondosa e um tronco tão largo que eram necessárias 4 pessoas para abraçá-lo por completo. Como era o único da espécie na região, os viajantes que passavam por ali durante o dia costumavam se proteger do sol escaldante sob sua sombra generosa. No entanto, ao cair da noite, ninguém se atrevia a passar por perto, com medo das manifestações que, diziam, ocorriam naquele lugar, mesmo aos olhos dos mais céticos. Segundo os boatos que corriam de boca em boca, quando a noite chegava, o velho juazeiro parecia ganhar vida própria. Seus galhos e folhas começavam de repente a se agitar em uma frenesi selvagem, como se fossem sacudidos por um vendaval, mesmo quando praticamente não havia vento soprando na área. Além disso, mais de uma testemunha afirma ter ouvido vozes e avistado vultos brancos perambulando ao redor da árvore. Outros diziam que ela pegava fogo do nada, mas na manhã seguinte estava verde novamente, sem nenhum sinal de queimadura. Por essas e outras razões, o juazeiro ficou conhecido pelos moradores como a Árvore do Tinhoso. A explicação para o mistério do velho juazeiro estava diretamente relacionada com a casa abandonada nos seus arredores, que também tinha a fama de ser mal assombrada. A casa era palco de uma história tão antiga que as gerações mais novas de Guardianópolis não sabiam se era verdade ou algo inventado pelos mais velhos para assustar as crianças. Não se sabia exatamente a idade da árvore, mas era certo que ela já existia quando um forasteiro conhecido como Tobias Caolho construiu sua casa ali e se mudou com a sua família. Pouco se sabia sobre ele com certeza. Comentava-se que, na sua juventude, ele havia sido líder de um temido bando de cangaceiros
que vez por outra passava pela região e que teria perdido um dos olhos em um tiroteio com um grupo rival ou em uma emboscada com a polícia. Outros diziam que ele fora picado por uma cobra no olho enquanto dormia. Seja qual fosse a versão verdadeira, depois desse episódio, Tobias sempre era visto usando um tapa-olho no lado esquerdo, daí seu famoso apelido. Sua família era composta por sua mulher e uma filha pequena, cujos nomes se perderam com o tempo. A casa onde viviam possuía um grande alpendre, algo incomum para as construções naquela época. Naqueles dias, Guardianópolis ainda era uma vila humilde. A família vivia do trabalho no campo e passava a maior parte do tempo lá, deslocando-se para o centro da vila em raras ocasiões. O isolamento, a personalidade reservada de Tobias e um estranho comportamento que ele adquiriu mais tarde começaram a despertar suspeitas naquela pequena comunidade. Em muitas ocasiões, Tobias era visto próximo ao velho Juazeiro, sentado sob seus galhos, quase sempre ao entardecer. Quem passava por ali comentava que ele parecia conversar com alguém, apesar de estar sozinho. Em certa noite, já bem tarde, um dos moradores relatou ter visto uma luz bruxelante perto da árvore e, curioso, resolveu se aproximar para investigar. Ao chegar mais perto, percebeu que a luz vinha de uma lamparina carregada por Tobias, que de pijama andava em círculos ao redor do Juazeiro, repetindo sem parar as palavras: "Encontre-a, encontre-a". Quase todas as noites, durante um bom tempo, Tobias foi visto agindo de forma estranha, o que deixava os moradores impressionados e receosos de se aproximarem dele. Até que certo dia, para a surpresa de todos, a esposa e a filha de Tobias desapareceram subitamente. Quando perguntavam sobre elas, ele respondia de forma vaga e imprecisa, dizendo apenas que estavam em viagem à capital, na casa de parentes. Os dias se passaram e elas nunca retornaram. A essa altura, Tobias havia se tornado um recluso, raramente visto pelas pessoas. Foi mais ou menos nessa época que as manifestações ao redor do velho Juazeiro começaram a acontecer. Os galhos da árvore se agitavam com tanta força que, por vezes, atingiam o telhado da casa, danificando as frágeis telhas. Vultos espectrais eram vistos ao redor da árvore, soltando murmúrios arrepiantes que, segundo os moradores, podiam ser ouvidos à distância, rompendo o silêncio da noite sertaneja. E de dentro da casa saíam gritos horríveis de várias vozes ao mesmo tempo. Uma delas era reconhecidamente a voz de Tobias, enquanto as outras duas pareciam ser femininas. Praticamente todas as noites esse espetáculo sinistro se repetia, fazendo com que os moradores evitassem passar por ali quando o sol se punha, aumentando ainda mais o mistério em torno da árvore do Tinhoso. Como geralmente acontece em casos assim, não faltavam especulações sobre o que estava acontecendo naquele lugar. Os mais velhos afirmam que, enterrada em algum lugar entre o Juazeiro e a casa de Tobias, havia uma botija contendo várias moedas de ouro e pedras preciosas. Uns diziam que o próprio Tobias havia enterrado o tesouro em segredo, quando ainda era o líder de um bando de cangaceiros e que era fruto de seus saques e assaltos em cidades sertanejas. Mas também se falava que o tesouro havia sido enterrado pela mesma pessoa que plantou a árvore, um velho feiticeiro que, para proteger e guardar sua botija preciosa, plantou o Juazeiro no local e lançou sobre ele uma maldição. Muitos, no entanto, duvidam dessa versão da história. O fato é que, certo dia, Tobias Caolho também desapareceu. Os dias se passavam, mas não havia nenhum sinal dele. O povo da vila se perguntava se ele finalmente havia ido embora na calada da noite ou se estava doente e preso em casa. Dispostos a resolver o enigma de seu desaparecimento, um pequeno grupo de vizinhos foi até a casa dele. Bateram na porta, chamaram por seu nome, mas não houve resposta, achando que algo grave poderia ter acontecido. Arrombaram a porta e invadiram a casa à sua procura. Subitamente foram atingidos por um odor nauseante que vinha de dentro da casa. Ao chegarem lá, depararam-se com uma surpresa sinistra. Sentado numa cadeira, olhando para o teto, jazia o corpo de Tobias, já em estado de decomposição devido ao tempo transcorrido. Em cima da mesa, um revólver calibre 38 foi encontrado.
A notícia do terrível achado se espalhou rapidamente pela pequena vila de Guardianópolis. Por quê? O que levou ele a fazer isso? Eram as perguntas mais ouvidas nas rodas de conversas no final da tarde. O corpo de Tobias foi enterrado em uma cova rasa, cavada às pressas nos arredores do terreno, marcada por uma cruz rústica, feita de pedaços de madeira. Hoje em dia, não se sabe mais o local exato de sua sepultura, e a região onde ficavam a casa e a árvore foi modificada, sendo ocupada por fábricas de extração de cal e minérios. No entanto, muitos ainda se recordam do fim dessa história, quando muitos anos depois da morte de Tobias, começaram os preparativos para a instalação da primeira fábrica na região. Conta-se que a equipe responsável pela obra decidiu derrubar a casa e a árvore, pois ambas estavam no terreno a ser construído, que em poucos minutos veio abaixo diante da força das máquinas do progresso. Depois foi a vez do velho Juazeiro. Devido ao seu grande tamanho, decidiram cortá-lo ao meio com uma serra elétrica. Quando começaram o corte, de repente, a serra chegou a um grande espaço oco, que se abriu, revelando o interior do tronco. Os trabalhadores recuaram assustados diante do que presenciaram nas entranhas da árvore. Ali dentro, havia 2 esqueletos, um adulto e outro de uma criança. As pessoas, ao saberem das ossadas encontradas, imediatamente se lembraram da velha história de Tobias e sua família, e de como sua mulher e sua filha haviam desaparecido misteriosamente. Agora, após décadas, descobria-se, por acaso, o paradeiro da mãe e da filha. O veredito popular era que Tobias, em um momento de insanidade, havia ceifado a vida das duas e, de alguma forma, havia sepultado no interior da árvore. Mas uma pergunta ainda persistia: qual teria sido o motivo para um ato tão abominável? Segundo os que acreditavam na lenda do velho Juazeiro, Tobias enlouqueceu ao procurar, noite após noite, a botija secreta, profanando o local escolhido pelo feiticeiro para guardar seu tesouro. Uns dizem que ele chegou a encontrá-la, mas logo sucumbiu à maldição e, enlouquecido pela ganância, ceifou a vida da sua mulher e sua filha. Outros afirmam que quem realmente encontrou a botija foi o dono da fábrica durante as escavações da obra. Ela estaria enterrada justamente entre as raízes da árvore. Verdade ou ficção, até hoje correm rumores de que os vigilantes da fábrica costumavam ouvir vozes ou gemidos no exato local onde antes se erguia a velha árvore do tinhoso, e mais de um funcionário afirma ter visto, andando pelos corredores nas madrugadas escuras, o vulto de um velho homem usando tapa-olho. O meu nome é Juan Carlos, eu sou de Aragominas, Tocantins. Espero que você possa narrar isso que estou enviando para você. Não tem problema se mostrar o meu nome na autoria. O que vou contar aconteceu em meados dos anos 90. Embora eu fosse uma criança de apenas 10 anos, me lembro muito bem do que aconteceu. Por mais estranho que pareça, isso não aconteceu só comigo, e foi assim que tudo começou. Mãe, ontem à noite ouvi de novo aquele barulho no quintal. Foram as palavras do meu irmão, que disse à minha mãe. Escutei de novo quando algo descia as escadas. Ele completou. Já te disse que, quando ouvi isso, é só rezar, respondeu a minha mãe, que depois ficou em silêncio ao ouvir os meus passos, chegando na sala. Eu fui me sentar em um dos sofás, ficando bem de frente para eles. Ambos me olharam fixamente. Não sei se com a intuição de que eu tinha ouvido a conversa, mas a minha mãe quebrou o silêncio com a pergunta típica de toda manhã. Vocês vão tomar o café? E claro que fingi que não ouvi nada. Respondi que sim, terminei de tomar meu café e comecei a pensar no que meu irmão tinha dito, que tinha ouvido no quintal. Fiquei matutando sobre isso o dia inteiro. Fiquei matutando sobre isso enquanto tomava o meu café, que apreciei especialmente porque aquela manhã era uma manhã um pouco fresca, com muita névoa, o que não era muito comum em junho, talvez porque ainda não tinha terminado completamente os períodos de chuvas. Continuei o meu dia de forma habitual até que me esqueci daquela conversa entre minha mãe e meu irmão. Talvez não fosse algo tão relevante para mim, pelo menos até 2 dias depois, quando acordei à noite com um murmúrio que invadiu meu sonho. Não entendia muito bem, mas parecia que alguém estava rezando. Abri os olhos. Não era um sonho. A voz estava ali.
Quando acordei completamente, percebi que o sussurro vinha da cama do meu irmão. Alex, o que você está fazendo? Perguntei em voz baixa. Ele fez uma pausa, ficando apenas o som das árvores, o zumbido causado pelo vento forte que soprava lá fora. Meu irmão respondeu: Eu não consigo dormir, e só assim eu consigo pegar no sono. Ele disse com uma voz nervosa, quase chorosa, por isso eu não acreditei nele. Pedi para ele me contar o que estava acontecendo, mas ele continuava a dizer o mesmo. Então me lembrei do que ele tinha dito para nossa mãe naquela manhã e disse que havia escutado a conversa deles. Ele ficou em silêncio sem dizer nada. Eu, já um pouco impaciente, porque ele não estava sendo sincero comigo, apenas disse: Faça o que você quiser. Se você não quiser contar, não conte. Até amanhã. Me deitei e me cobri com o cobertor. Ouvi uns uivos, ele disse, agora com a voz ainda mais trêmula. Imediatamente eu me destapei e me levantei, ficando sentado na minha cama, olhando para a silhueta dele, deitado, distinguindo na escuridão que ele estava segurando um terço nas mãos. Uivos? Eu perguntei. Sim, uivos, ele respondeu. Mas não parece de cachorro, e já é a terceira ou quarta noite que eu escuto isso. Parece que passam de vez em quando, porque depois somem. Ele continuou e eu não consegui dizer nada. Apenas perguntei se era por isso que ele estava acordado, e se ele tinha escutado naquela noite. Ele disse que não, que só tinha acordado, mas estava rezando para conseguir dormir, pois não queria ouvir aquilo de novo, se acaso passasse na rua. Ficamos acordados por mais um tempo, até que seus roncos me avisaram que ele finalmente tinha adormecido. Continuei pensando naquilo que ele disse, mas depois eu também peguei no sono. Na manhã seguinte tudo foi normal. Ir para a escola, estudar, brincar e depois voltar para casa. À tarde meu pai me levou para cortar o cabelo em uma barbearia de um senhorzinho onde sempre íamos. Enquanto cortava o cabelo dele primeiro, eu ficava folheando revistas e jornais que o barbeiro tinha em uma mesinha. Encontrei um daqueles jornais sensacionalistas horríveis que não tem censura. Nele havia uma foto que parecia ser de um corpo e uma manchete que dizia: Bicho bravo ataca novamente. Comecei a ler a matéria que falava sobre um taxista encontrado morto em um bairro na cidade. Ele estava em péssimo estado e com a barriga aberta e lhe faltavam alguns órgãos. Ele tinha várias marcas de arranhões. Foi muito impactante para mim ler aquilo, tanto que fiquei paralisado até que meu pai tirou o jornal das minhas mãos e disse que eu não deveria mais ler esse tipo de coisa. Depois disso, passei o dia inteiro lembrando daquilo, do texto, da foto, aquela maldita foto que ficou na minha cabeça por anos. E foi assim que comecei a pensar que era isso que meu irmão estava ouvindo, já que nós morávamos nessa região. Claro que não contei isso para ele, não queria assustá-lo mais do que já estava. Então a noite chegou. Ficamos um tempo conversando no nosso quarto, como de costume, até que ele disse que já era hora de apagar a luz. Perguntei se ele tinha certeza. Ele disse que sim, que fosse o que fosse aquilo que estava lá fora, ele preferia passar despercebido, não chamar a atenção. Eu não quis contrariá-lo, pois em parte fazia sentido na cabeça de duas crianças e deixei que ele apagasse as luzes. Desejamos boa noite um ao outro e não demoramos muito para cair no sono. Não sei quanto tempo havia passado, nem que horas eram, mas agora foi a minha vez. Aquele som me acordou, eram uivos que Alex tinha mencionado. E claro que não eram uivos de um cachorro normal, pois eu sabia distinguir. Aqueles eram altos, agudos, que faziam a minha pele arrepiar, parecidos com uivos de filmes de terror. Fiquei imóvel, como se estivesse em paralisia do sono, sem conseguir pronunciar uma única palavra, mesmo com os uivos vindo do final da rua. O pior não foi isso. Os uivos começaram a ficar cada vez mais próximos, mas não em frente à casa. Eles estavam no quintal. Nossa janela dava para o quintal, e aquilo só reforçou a ideia de que não poderia ser um cachorro, pois os quintais de trás eram conectados por muros com os quintais das casas ao lado. E o som continuava, avançando de quintal em quintal, até que, como se aquilo soubesse que eu estava acordado, uivou várias vezes na mesma direção, uivando em direção à minha casa. Ouvi como se estivesse bem em cima de mim. Depois disso, tudo ficou em silêncio. Não se ouvia mais nada avançar. Foram segundos que pareceram eternos.
o que fez a curiosidade me dominar. Aos poucos, eu não ouvi mais nada. Comecei a me acalmar. Acho que já estava recuperando a mobilidade quando um estrondo me alarmou. Foi como se algo pesado tivesse caído no telhado. Fiquei muito surpreso, assustado demais, porque a minha casa deveria ter uns 3 metros de altura. O que quer que estivesse lá fora havia dado um salto enorme, sobrenatural. Foi a primeira coisa que pensei. A paralisia voltou e até senti uma falta de ar, pois era possível ouvir algo caminhando no telhado. Escutava como arranhava, como cheirava o ar e tinha um fedor podre. De repente, um reflexo de luz que entrava pela minha janela iluminou um pouco entre a cortina, seguido de algumas vozes. Eram alguns vizinhos atrás murmurando, como se tivesse descoberto alguma coisa. Ouvi algo correndo e logo uma das vozes disse: "Olha lá, você viu aquilo?" Ouvi como aquilo se afastava, saltando entre as coisas que as pessoas guardavam nos quintais. Consegui me mexer e corri rapidamente para o quarto dos meus pais, sem me importar com mais nada, e me enfiei na cama com eles. Só assim eu consegui dormir. Na manhã seguinte, meus pais surpresos me perguntaram por que eu estava ali. No começo não soube o que dizer, mas acabei contando a verdade. Meu pai foi sempre cético em relação a esses assuntos, então, como de costume, ele não disse nada. Até que sorri, levando como brincadeira, mas a minha mãe me disse que acreditava em mim, que já tinha ouvido muitos rumores de algo sobrenatural rondando o bairro, que não foi um sonho e que também acreditava no meu irmão. Ela disse que nada iria acontecer conosco, que ficaria tudo bem. À tarde chegou uma tia do meu pai. Eles colocaram algumas cruzes nas portas e janelas, benzeram, aspergindo água benta em cada cruz e acenderam ramos de flores de Santa Maria, se não me engano o nome. Também rezaram, já que minha mãe tinha muita fé em tudo o que era espiritual. Isso fez me sentir um pouco mais tranquilo, pois na minha idade eu associava monstros ao mal, acreditando que com isso eu estaria seguro. A partir daquela noite, meus pais e meus irmãos começamos a dormir no quarto deles, com tudo fechado, inclusive o balcão, embora meu pai não tivesse totalmente satisfeito. Na segunda noite, dormindo lá, os uivos voltaram a ser ouvidos, mas agora nas casas da frente, mais distantes. Minha mãe desceu da cama e se deitou conosco no colchão no chão. Eu só senti quando ela nos abraçou, tentando cobrir nossos ouvidos, mas era tarde demais, porque naquele momento já estávamos acordados. Dessa vez já não conseguimos dormir. Ficamos em silêncio até o amanhecer. Só de sentir aquilo de perto era aterrorizante, insuportável. Pela manhã, nos preparamos para ir à escola como de costume, mas com bastante cansaço por não termos dormido. Naquele dia, meu professor não foi à aula, então tivemos muito tempo livres. Alguns colegas e eu nos reunimos para conversar, e um deles disse que queria contar algo, mas só se prometêssemos não zombar dele e nem contar a ninguém. E respondemos que sim. Bom, eu vou contar. Anteontem, meu pai sofreu um acidente na estrada. Bateu o táxi dele em uma árvore. Disse que estava levando 3 militares para a base quando, de repente, uma coisa enorme se jogou na frente do carro, fazendo ele desviar o volante e bater em uma das árvores na lateral da pista. Ele disse que acertou aquilo que atravessou a pista, que foi jogado para longe do carro, mas logo se levantou. Ele e os soldados viram que era uma criatura entre uma mulher e um cachorro, pois estava coberta de pelos, mas de pé, como se fosse um ser humano, com um corpo muito parecido com o de mulher, mas ao mesmo tempo de cachorro, um pouco maior que um jumento. Era uma coisa muito estranha. Os militares, sem pensar 2 vezes, saíram do táxi e eu acho que por medo começaram a atirar. Aquela coisa correu para os arbustos ao lado, desaparecendo na escuridão. Meu pai disse que escapou por pouco, porque, segundo relatos de algumas pessoas, houveram ataques a várias pessoas e algumas não têm a sorte de contar o que aconteceu. Quando meu colega terminou de contar aquilo, outro o interrompeu. Ele disse que há algumas noites atrás ouviu os uivos de algo que andava pela sua rua, uivando nos quintais, arranhando as paredes e portas, tentando entrar. Eu ia contar o que tinha acontecido comigo, mas não contei. Achei que diriam que eu estava inventando só para ter algo para contribuir. Um dia depois,
passou o famoso jornaleiro e ouvimos ele dizer que em um sítio aqui perto, vários porcos foram encontrados sem vida de maneira surreal. Alguns diziam que era ataque de onça, talvez para não alarmar as pessoas, mas o boato corria pelas ruas de que tinha sido obra de um lobisomem, para ser mais exato. Isso ouvimos nas conversas das vizinhas que todas as tardes se reuniam na frente das suas casas, enquanto as crianças brincavam ao redor para tentar ouvir o que podiam. Devido à violência com que o ataque aconteceu, como se os bichos tivessem sido vítimas de um animal selvagem, começaram a dizer que o lobisomem era o culpado. Outra das mulheres contou que lhe disseram que o dono do sítio viu a criatura, tentou atirar, mas a fera conseguiu fugir. Ele acordou com o barulho dos porcos muito agitados no chiqueiro. Saiu com a sua arma e quando chegou, ele viu aquela besta e encontrou o que restava dos porcos. Na verdade, nunca soube se isso era verdade, se realmente foi obra de uma criatura sobrenatural, pois não eram assuntos que os adultos compartilhavam com as crianças e também não era algo que deveríamos investigar. Mesmo assim, os dias seguintes foram bastante tensos, a ponto de não nos deixarem sair depois das 7 horas da noite. Nenhuma criança podia estar nas ruas, e a maioria dos estabelecimentos fechava ao anoitecer. Mas desde aquela vez, nunca mais ouvimos os uivos, só ouvi os rumores de que o lobisomem havia atacado pessoas em outros bairros e até em outros municípios. Aos poucos, as pessoas pararam de falar daquela criatura. Talvez ela tenha ido para outro lugar, ou quem sabe, a capturaram. Nunca soube se era realmente uma mulher lobo ou lobisomem ou outra coisa. O que sei é que o povo nunca falou sobre isso. Com o tempo, esse assunto foi caindo no esquecimento. Esse relato foi contado pela minha avó. Aconteceu quando ela era criança, provavelmente na década de 50. E embora não possa parecer uma experiência muito assustadora ou aterrorizante, é no mínimo bastante estranha. Ela morava com a mãe e a avó. Em certa ocasião, as duas foram lavar roupas no rio, deixando-a sozinha. Sendo uma criança, ela quis sair para brincar. De um lado havia plantas de babosa e do outro moitas secas e espinhosas que margeavam o caminho que ela escolheu para brincar. Ela estava imersa em sua brincadeira quando de repente um barulho a surpreendeu, parecendo vir de algo que se movia entre a vegetação. Ela olhou e viu que dali emergia uma senhora. A minha avó disse que era uma mulher que usava roupas muito humildes, uma túnica branca e uma espécie de chale azul. Essa mulher tinha as mãos juntas sobre o peito, como se estivesse rezando. Ao vê-la, minha avó ficou surpresa, ainda mais porque, em certo momento, a mulher estendeu os braços em um gesto pedindo que ela se aproximasse. Depois a mulher cruzou os braços sobre si mesma, como se quisesse abraçá-la. Sem dizer nada, a minha avó sentiu muito medo e só conseguiu correr para o casebre. Quando chegou, entrou e fechou a porta. Amedrontada, espiou por uma das janelas. Mas felizmente a mulher não a seguiu. Os dias se passaram e novamente, sozinha, ela se dispôs a brincar, mas quando passou pelo mesmo lugar, a aparição aconteceu de novo, com a mulher fazendo exatamente os mesmos gestos. Por medo de não acreditarem nela, a minha avó nunca contou nada para sua avó e para sua mãe, e guardou esse segredo por muitos anos. Os meses se passaram, e quando chegou o terceiro domingo de setembro, a minha avó e sua família foram convidados para o festejo da paróquia, que nesta data é realizada em honra a Nossa Senhora das Dores. Foi ao entrar na igreja que minha avó teve uma forte comoção, pois viu que a figura da Virgem, a quem o templo era dedicado, correspondia exatamente às características da mulher que lhe aparecia. Era a mesma, não havia dúvidas. Até mesmo as roupas da escultura eram idênticas, uma túnica branca e um véu azul. Naturalmente, minha avó sentiu arrepios, pois não conseguia entender como aquela figura descia do altar para visitá-la. Anos depois, já adolescente, ela finalmente revelou essas aparições para sua família, mas nunca acreditaram nela. Agora, com mais maturidade, ela se pergunta o que teria acontecido se tivesse atendido ao chamado daquela imagem, o que ela teria dito, o que teria sido revelado.
Sem dúvida, essa experiência para ela é impossível de não relacionar com aparições da Virgem Santa, e ela mesma acredita que poderia ter se tornado portadora de um segredo religioso ou de alguma profecia. Lamento que esta narrativa, amigos, os deixe assim como eu, com mais perguntas do que respostas. Por que ela apareceu para minha avó? O que ela queria comunicar? E por que a minha avó teve medo? Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.